Olá, meu nome é Billy Banto Soluelo, eu sou angolano e moro no Brasil há 11 anos. Eu sou a Jéssica Clements, eu sou canadense, eu moro no Brasil há 5 anos. Eu tenho 25 anos. Eu sou Mauro Bini, eu sou italiano, vim da Itália em 1991. Meu nome é Brian Davi Rios de Oliveiras, eu tenho 28 anos e sou da Venezuela. Então eu vim para o Brasil, foi em 2008 para começar, não é? Eu ganhei uma bolsa de estudo para poder formar-se em artes visuais aqui no Brasil. Na altura eu não tive a oportunidade de escolher, até inclusive alguns alunos escolheram onde gostariam de estar, Brasil, no caso, com o Estado brasileiro, não é? Eu acabei calhando no Espírito Santo e na UFES. Eu acho que foi sorte da minha parte porque acabou agregando várias coisas boas que me tornaram, ou seja, pude aperfeiçoar aquilo em que eu já fui, era, sei lá, etc. E é isso, eu acho que foi uma boa escolha ou sorte. 7 anos atrás, eu fui para a Inglaterra a motivo de intercâmbio e lá eu encontrei um brasileiro, que hoje é meu marido. Então a gente se encontrou lá, ele me visitou lá no Canadá, eu vim para o Brasil, eu fiquei 6 meses, mas eu não tinha me adaptado e eu decidi voltar para o Canadá. E depois de um tempo eu quis voltar e agora já estou aqui já faz 5 anos. Viemos para Salvador da Bahia, que era o lugar onde a gente ia ficar morando, e eu ia trabalhar nas pedreiras do interior da Bahia, no sertão baiano. Nasceu um primeiro filho lá na Bahia, depois nasceu a filha, isso me deu a permanência definitiva no Brasil, e pronto, depois continuou as minhas peripécias de ida e vinda nas pedreiras, tal, para cuidar dessas pedreiras, tal, até que em um certo ponto não deu mais certo a pedreira. Então eu tinha que voltar para a Itália. E naquele ponto foi a minha mulher que me incentivou a ficar aqui no Brasil. Não, você é bom, você faz isso, você faz aquilo. Montei a minha empresa e deslanchei aqui no Brasil. Quando montei a minha empresa, é claro que montei uma empresa da qual eu tinha um know-how, né? Então, a minha vida toda sempre fui no meio das pedras, do granito e tal, na extração do granito. Então, qual estado melhor para morar a não ser o Espírito Santo, que é a referência nacional, né, da pedra, tanto é que nós temos aqui uma feira de granito que é a melhor da América Latina, tal. Então, minha história, porque eu vi aqui no Brasil, é meio louca, assim, eu sempre que eu uso essa palavra para definir, né, sempre que alguém me pergunta em tudo, como eu tenho um sotaque, sempre, agora que eu passo nos lugares, me perguntam, como que é sua história, é meio doido. Aí, na verdade, eu vim pra cá porque eu fui pra um festival, o Rock in Rio de 2011. E aí eu vim com os amigos da Venezuela. Lá nesse festival, eu conheci um rapaz e a gente ficou namorando virtualmente por uns 2 meses. A gente se conheceu mais ou menos em setembro e a gente ficou conversando até mais ou menos novembro. Em novembro ele foi pra Venezuela pra me visitar. Solidificou um pouco o relacionamento e quando em janeiro desse ano ele falou, bora pro Brasil. Eu falei, beleza, bora. Eu já sabia, o país já tinha passado por, tava decaindo, a gente já sabia que isso não ia pra frente e eu vim pra cá com ele. E lembro que quando eu liguei pra mamãe, ela na época, você é doido, menino? Como que você vai para os Estados Unidos, para o Brasil, largar suas coisas? Você é louco, não pode e tal. Eu, mãe, então, eu não tô pedindo autorização à senhora se eu posso ir para o Brasil. Falando que eu já tenho minha passagem, tô indo.
externar os sentimentos igual o brasileiro faz, não existe em nenhum lugar do mundo. As pessoas aqui são muito de abraçar e tocar, né? Lá no Canadá, a gente abraça a nossa família, nosso amigo, mas pessoas que a gente não conhece, a gente vai dar mão primeiramente, então tem mais essa questão de quente, a gente fala que aqui é um povo quente, né? De sempre beijar, abraçar, estar juntos. Eu vejo que lá é um pouco mais frio. Não gosto nem às vezes de falar que eu faço medicina, porque as pessoas já me veem, nem me conhecem. Ai, parabéns, você é um... Assim, nem sabem a minha história e falam isso, entendeu? Mas só pelo fato de eu fazer medicina. Se eu fosse fazer enfermagem, não ia falar isso. Entendeu? Mas aqui você tem essa questão pela medicina. E na medicina não. Entendeu? Então, porque tipo assim, acho que lá as pessoas, a gente é ensinada, essa questão da cultura, né? Lá a gente é ensinado que, cara, todas as profissões são valorizadas. Todas. Entendeu? E quando as pessoas entram eles sabem que a educação é uma forma deles transformarem sua vida. Mas aqui temos o Congo, né? Temos o Congo, temos a capoeira, né? Temos o jongo, né? E outras culturas, outras manifestações culturais assim importantes que precisamos fortalecê-las, né? Para as sociedades, para as gerações vindouras, para que se mantenha isso vivo. A lama me lembra algumas ruas de Paris também, né? Na época do Picasso, quando a gente lê um pouco na história da arte, a boêmia daquelas ruas noturnas de Paris. Um estado tão pequeno, mas tem uma diversidade tão grande. E quando você se encanta pela capital, porque ela é realmente atrativa, é bonita e tal, o sistema de saúde minimamente funciona, então... Mas quando você vai para o interior, você vê outras cidades, tipo Santa Teresa, Santa Maria, você vê a própria Domingos Martins, cara, que lindo. Não tem como não ficar apaixonado pelo Espírito Santo, entendeu? Você tem cachoeira, tem praia, tem dunas, tem tudo. O Espírito Santo me encanta, a gente, muito carinho. Mucha amistades, la ciudad muy bonita, las playas, muy bonito. He conocido Guarapari, San Mateo. Quando cheguei, eu teve duas amigas que me ajudaram muito e que fizeram a diferença na minha adaptação, que no início eu nem conseguia ir no supermercado sozinha, né? Que eu não falava a língua. Então eles me ajudaram bastante nessa adaptação aqui no Brasil. Eu conheci elas aqui. No caso, a gente falava meio inglês, meio português, meio francês, era uma mistura de línguas e de gestos, né? Mas como que a gente morava na mesma casa, a gente começou a se adaptar, mostrando pelo telefone, e a gente acabou que somos amigas até hoje. A maior riqueza que ela tem, que ela passa pra mim todos os dias na nossa amizade, ela é uma hoje das minhas melhores amigas, é essa simplicidade dela. Então é uma coisa assim que eu aprendo dia após dia. Eu lembro que e ela se propunha tudo. Ela queria realmente aprender bastante, assim, se integrar na nossa cultura. É engraçado porque a gente olha e vê, é uma pessoa do outro lado do mundo, a gente nunca imaginava que a gente ia se conhecer e se conectar. Sim. E hoje é uma das minhas melhores amigas. Então eu vejo ela como uma das minhas irmãs, como se fosse uma irmã mesmo, sabe? É uma irmã que o mundo me deu. E uma pessoa... uma pessoa do outro lado do mundo, e a história dela é muito bonita, porque ela veio pro Brasil por amor, né? E o amor pelo marido dela, e aqui como que o amor se propagou, né? Porque hoje eu amo ela e a Lari também, eu sei que isso é recíproco também, ela ama a gente, então como que o amor une as pessoas independente da raça, da onde elas vêm, de como elas são, Sim. da cor, sexo. Então acho que a linguagem do amor é a linguagem universal que une qualquer pessoa independente de onde elas estejam, né? Como tenho vínculos com o Brasil, tenho uma filha cá, provavelmente terei uma vida de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Isso aqui, ó, me proporcionou isso daqui. Meus dois filhos, o Christopher foi embora, nos deixou em 2014, está no melhor lugar, de paz.
E nós continuamos nessa guerra social, política, religiosa, mas é preciso buscar a espiritualidade. Eu comecei morando em um quarto, onde eu cheguei aqui na Penha, e era dividir quarto. Eu tinha que dividir quarto. E eu não tinha nada, só tinha minha roupa. Não tinha nem colchão. Aí o moleque, eu ia dividir quarto, aí o moleque ele tinha um colchão, aí eu dividi, dormia no chão mesmo. Allá en Venezuela las condiciones eran otras. Yo trabajaba, estaba muy bien, las condiciones eran muy buenas. Cuando él se tomó la decisión de venirse para acá, todavía estaba más o menos, hasta 2015. De allí, todo decayó. Pero acá la vida es otra. Quando a gente vem como estudante, você traz uma graninha aí assim para você poder sobreviver por cá. Uma hora essa graninha acaba. Você precisa buscar um emprego, um trabalho, um freelance, né? Alguma coisa assim para poder sobreviver. E fiz tudo isso, dei aulas particulares, vendi alguns trabalhos de arte. E etc. Me virei buscando empregos por lá, por acolá, né? Alguma coisa assim. Eu dar aulas desde Angola, eu dou aula desde 2004, vim em 2008 no Brasil. Lá em Angola eu já dava aula de arte, em colégios e tal. Tem um ditado que diz: se me perguntarem o que eu fiz para o meu país, eu direi que eu dei aulas. Então, o Uber surgiu porque eu tava desempregado, aí comecei a fazer esse Uber e gostei, cara. Eu fiz me parece 3.000 viagens, uma média dessa de 3.000 viagens. Em 3.000 viagens devo ter tido 10, talvez, desavenças assim, com pessoas tal, que era impossível de lidar, né? Porque senão o resto foi tudo positivo, tudo muito positivo, experiências muito bacanas, as pessoas que curiosas para saber como é que era, como é que não era. Verdade, uma experiência muito, muito, muito interessante. Quando a Jéssica veio pra cá, na realidade eu morava com a Lari e com o Michael, né, que hoje é o marido dela. E aí veio pra cá e ela era muito novinha, ela tinha 19 anos, né? E a primeira questão foi a barreira da língua, porque ela falava francês, que é a língua primária dela, o inglês, eu não sei nenhuma das duas línguas, e a Lari também não, o único que falava era o Michael, só que o Michael, ele trabalhava, ele ficava uma semana fora, né, amiga? Isso. Então, tipo assim, às vezes ela ficava uma semana no começo, né, uma semana, 10 dias só com nós duas. Então a gente tentava, no começo, se virar mesmo. Ela falava inglês, francês, a gente tentava através de gestos. E por incrível que pareça, a gente se entendia. A gente conseguia se entender, mesmo nenhuma das três falando a mesma linguagem. Então a primeira barreira, que é a língua, quando a gente vê que quando as pessoas vão para outro país, a primeira barreira a gente já quebrou logo no início. Mas aqui há muitas questões raciais. Há racismo no Brasil, não é? Temos que ter coragem de concordar, sei lá, de ver isso, não é? Precisamos ver isso e começar a tratar, pelo menos para reduzir. Estava uma vez num outro estacionamento, desceram umas 3 meninas e um rapaz assim. A menina correu rápido e falou para mim: moço, você tem isqueiro, você tem fósforo, isqueiro? Falei: você deve ter. Não, a menina falou: não, vai naquele moço lá, ele deve ter. Aí ela chegou, perguntou: moço, você tem isqueiro aí? Já tinha escutado a conversa de longe. Aí eu olhei para ele assim e falei: não tenho, mas eu tinha. Falei: pergunta à sua amiga lá, por que ela disse que eu devo ter? Não é que ela foi mesmo e perguntou: ah, não, moço, não, é porque você, né, você tem cabelo, não sei o quê, não sei o quê. Olha como é que associam as coisas. Todo rasta é fumante e fazer uma malhação nas pracinhas assim.
E tivemos a conversar sobre política e tal, etc, enfim. Aí o rapaz me perguntou, você não é daqui não, né? Não sou, etc. A conversa desenvolveu-se, evoluiu. E começamos a falar de preconceitos e tal, etc. Eu falei, olhe para mim, que profissão você me daria, ou que área, não é, social você acha que eu atuo ou atuaria? Mexo com o que numa linguagem mais direta? Você acha que eu mexo com o que? Aí o senhor começou olhando para mim e disse, eu acho que você... Ele pensou justamente no que eu tinha pensado no momento, sabia? Ele disse, eu acho que você mexe com, tipo, negócios de rua. Você vende na rua, assim, sabe? Bom, nada mal, é opinião, é muito respeito a quem vende na rua também, é trabalho. E considero isso, e precisamos trabalhar, não é? Enfim, eu falei, ok, mas eu sou professor. Sou professor, sou estudante, sou graduado, sou mestre. Não, porque você, esses cabelos assim, você... Olha, sabe, a sociedade que produziu isso, estruturou isso e incutiu na cabeça das pessoas. Então a sociedade tem esse poder, a mídia tem esse poder também. A mídia acaba reproduzindo isso e não percebe que impacta nas pessoas. Isso acaba criando um estereótipo. Quem decidir deixar o próprio país para ir em outro lugar tem que ser um pouco frio dentro, de não ser muito apegado com os pais, de não sentir, porque senão não vai dar certo não. Porque tem que ter coragem, cara. Você tem que abandonar tudo mesmo. Cada um resiste da forma como que é capaz, a forma como ele lida com a situação, a forma como ele enxerga a questão, a forma como ele foi ensinado a lidar com determinadas situações. E isso que vai determinar o quanto ele vai ser resistente ou ele vai conseguir, né, essa resistência. Eu acho que todo mundo deveria passar por essa experiência de morar fora, que seja 6 meses, que seja 1 ano, porque você cresce de uma forma que qualquer trabalho, qualquer outra coisa não vai te trazer. É um crescimento pessoal tão grande, você encontra a sua identidade, então eu acho que isso é muito importante. A pessoa tem que ter coragem para começar. Vamos para lugares longe, vamos para culturas diferentes, vamos conhecer novas pessoas, termos diferentes experiências assim. Tudo isso requer coragem. Agora, eu acabei adotando o Brasil como meu segundo país. Olha, em casa eu acho que é onde que a gente nasceu. Mas aqui é meu cantinho. Esse aqui é meu lugar. Hoje em dia seria muito difícil eu deixar o Brasil e não deixar uma parte de mim aqui no Brasil. Muito orgulho, com muita honra, é que eu aprendi muitas coisas também, não é? Mesmo com todas as dificuldades que eu passo, eu estou na melhor fase da minha vida. Se eu estou bem, estou, mas a minha casa continua lá. Eu tenho uma casa em Angola, casa da minha mãe, claro. E aqui o Brasil é minha segunda casa. Aqui no Brasil, quem bota pé aqui no Brasil fica contaminado. A casa é um coração, é um só, ou uma só. Aí chega o vosso documentário Casa, sabe? Achei isso iluminado.